Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Pedro Sobrinho e essa é mais uma aula aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre eletricidade e circuitos, uma pequena introduçãozinha sobre o tema. Você já deve ter ouvido muito sobre isso, você está em contato com isso o tempo todo no seu dia a dia e você já deve também ter tido algumas curiosidades com relação a como nossos equipamentos eletrônicos funcionam. E para a aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos básicos, bastante introdutórios, e também aplicá-los na montagem de um circuito simples para acender uma LED vermelha. Vamos lá? Para começar, a gente precisa entender algumas coisinhas. O que é energia elétrica, por exemplo? Quando eu te faço essa pergunta, o que te vem na cabeça? O conceito mais simples, a forma mais simples da gente definir corrente elétrica é como a passagem, como um movimento ordenado de elétrons por um período de tempo. Né? Ou seja, a gente tem um, um fio, desculpa a falta de habilidades artísticas, e por esse fio vão correr os elétrons livres do material. Os elétrons livres do material que compõe esse fio podem circular, podem transitar pelo fio. Né? Isso é a corrente elétrica. Então a gente pode definir a corrente elétrica e a gente costuma usar a letra I por associação à intensidade como uma quantidade de elétrons por tempo. Ou seja, é a taxa de quantos elétrons transitam por uma seção desse fio em um determinado período de tempo. E essa corrente vai transportar energia e a gente consequentemente consegue utilizar essa energia para alimentar alguns dos nossos componentes elétricos, por exemplo, nossos televisores, carregar o nosso celular, entre outras coisas mais. Então, é muito comum que a gente veja as correntes elétricas sendo utilizadas para montar circuitos elétricos. Me diga se você já viu algo parecido com isso, algum desenho parecido com isso. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, ele é a representação mais simples de que a gente pode ter de um circuito elétrico. Vou fazer mais ondinhas aqui, você já vai entender o que elas são. Essa é a representação gráfica mais simples de um circuito que a gente pode ter. Esse circuito, ele tem aqui uma fonte que oferece para esse circuito uma diferença de potencial, uma DDP, uma tensão. Essa barrinha maior aqui representa o lado positivo, como se fosse uma bateria. E esse outro lado negativo dessa fonte. Aqui na parte de cima, a gente tem um resistor. Uma resistência, ele é um dispositivo que dá aquela freada na corrente elétrica que está circulando aqui circulando no nosso circuito. Essa corrente, ela viaja do, do polo negativo, esse polozinho aqui, pro positivo. Deixa eu desenhar aqui também. Pro positivo, então ela sai aqui do polo negativo, vai passear, e chega até que ela volta ali para a fonte no polo positivo. Bem, aí tem algumas considerações que a gente precisa fazer. A gente bem sabe que esse movimento é um movimento real, ou seja, é o movimento que ocorre dos elétrons para o polo positivo da nossa fonte. Né? A gente sabe que são os elétrons que se movimentam. Mas se tratando de circuitos, também existe uma corrente convencional. Convencionou-se que a gente trata o percurso do circuito corrido ao contrário, que a corrente corre ao contrário.
que ela vai do positivo para o negativo. Então a gente tem aqui os elementos, vamos dar nome aos bois, a gente tem aqui os elementos R, resistência, a gente tem a tensão U, a energia, é a bateria que dá energia para o elétron ficar fazendo esse movimento, e a corrente elétrica, e a corrente elétrica I, aqui em amarelo. Essas três grandezas, elas vão conversar no circuito entre elas, o que a gente chama, que a gente conhece como a lei de Ohm. Segundo a lei de Ohm, a tensão no circuito é igual à resistência multiplicada pela corrente. E agora a gente vai ver um pouquinho disso na prática. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dessa ferramenta, que é a Tinkercad. Na verdade é uma plataforma online bastante interessante para prototipagem tanto 3D quanto de circuitos elétricos, utilizando componentes eletrônicos no geral. E também você tem a oportunidade aqui de usar a placa Arduino, o que torna essa ferramenta aqui muito interessante. Além do suporte didático que ela oferece para a criação de salas de aula e tudo mais. Se você nunca teve contato com a placa Arduino, ela é uma plataforma de circuito integrado que permite a fácil manipulação de hardware e software. Você programa em C e pode utilizar essa programação para controlar o circuito da placa e fazer diversas coisas. É uma placa muito utilizada em prototipagem profissional. Aqui no Tinkercad, a gente tem uma infinidade de recursos, uma infinidade não, mas temos bastante recursos, componentes eletrônicos que a gente pode usar. Então eu vou começar aqui puxando o próprio Arduino, só dar um clique que agora ele já está aqui. Esse então é o rapaz que a gente vai utilizar, o Arduino na sua versão 1. E olha como é bem simples, ó. É uma plaquinha eletrônica, né? Que tem algumas conexões, tem algumas que a gente chama de portas, né? Tem um conjuntinho de portas aqui na parte de cima, que são as portas digitais, que só trabalham com sinais digitais, ou seja, 0 e 1. As portas analógicas aqui embaixo, elas têm um Azinho na frente, é bem fácil de reconhecer elas. E os controles de energia aqui. Então, como vocês podem ver, tem até simbolizado aqui por um cabinho USB. O Arduino ele é conectado no computador, ou ele pode ter uma alimentação por fonte, como você pode ver aqui embaixo nesse outro receptor aqui. E também é pelo USB que você vai carregar a programação que você vai fazer, né? Você vai programar no computador, o Arduino tem uma plataforma própria, mas aqui no Tinkercad a gente pode utilizar essa própria plataforma aqui para fazer a programação, né? Para prototipar aqui, fazer um protótipo do protótipo. E é pelo computador que você pode alimentar a placa ou também carregar a programação que você quer pro processador aí da plaquinha. Mas beleza. Então a placa Arduino vai funcionar aqui pra gente como controlador e também como alimentação do circuito, né? Ela tem aqui a porta GND, que é uma abreviação para ground, chão, terra, que é por onde a gente vai fazer o aterramento do circuito, ou seja, por onde vai servir como o negativo do nosso circuito. E todas as outras portas que vão, no caso, ser tratadas como portas de saída, ou seja, a placa vai enviar sinais para essas portas, vão ser o nosso positivo, vão fazer o papel do nosso positivo. No caso, a gente vai utilizar só uma delas, a gente vai acender uma única LED, mas todas elas funcionam mais ou menos parecido. Show?
girar aqui um pouquinho a plaquinha, só para ficar mais organizado aqui. E para fazer essas conexões que eu preciso fazer, eu vou utilizar uma protoboard. Opa, cadê? Que aqui ele chama de placa de ensaio pequena. Ela é justamente uma, uma régua, como uma espécie de régua. Ela é toda furadinha, ó, e por dentro dela tem barramentos metálicos que fazem a corrente circular por cada uma dessas conexões, por cada um desses pinozinhos, dessas entradas aqui. Então, o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou conectar as portas que eu quero utilizar da minha placa nessa protoboard, nesses pinos, nessas seções aqui da protoboard, e também conectar meus componentes eletrônicos. Mas como eu vou fazer isso? Repara só que quando eu passo o mouse, a própria ferramenta já me dá uma cola, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele me mostra os pinos que estão ligados em série. Então, por exemplo, aqui na parte de cima que eu tenho mais e o menos, quando eu coloco o mouse em cima, você vê que todos os botões na horizontal, eles se acendem, ou seja, porque todos esses botões estão ligados em série, ou seja, se eu conectar qualquer porta, né, aqui, todos eles passam a funcionar como se fosse uma extensão dessa porta, ou seja, estão ligados nessa porta. A corrente que passar por ali vai passar por todos esses receptores na horizontal. Aqui na parte do meio da placa já é diferente. Você tem as placas numeradas, né? Cada linha vertical numerada está em paralelo à linha do lado. E numa mesma. E você tem elas ligadas em série verticalmente. Repara só que aqui na parte do meio também da protoboard você tem uma descontinuidade, né? Ou seja, você vem aqui, por exemplo, na linha 1, ela tem 5 pininhos, uma barra, aí tem um barrão no meio e depois mais 5 pininhos. Isso por quê? Isso porque a parte de cima e a parte de baixo da placa não estão ligadas pelos barramentos da placa, né? Então há uma separação entre elas. Então isso aqui, essa parte de cima forma um conjunto de A até E e de F até J um outro conjunto. E o outro componente que a gente vai utilizar aqui é a nossa lâmpada de LED, essa lâmpada de LED vermelha. Repara só que ela tem duas perninhas aqui, ó, uma catódica e um anodo. A catódica sendo a negativa, ela vai se conectar com o negativo, e o anodo com o positivo. Isso é, o sinal emitido pela placa vai chegar, que é essa aqui do anodo. Opa, já apertei demais aqui. E por outra, esse sinal vai sair, vai circular por dentro ali da lâmpadazinha. O outro amiguinho que a gente vai precisar é o resistor. O resistor é esse carinha simpático aqui, que como a gente viu lá no início, ele ajuda a frear a, a corrente, dá uma reduzida na intensidade dela. E a gente vai usar ele para justamente não estragar essa lâmpada de LED, que é virtual, mas se fosse real a gente não queria que ela estragasse. Vamos lá. Então por onde a gente começa? A gente pode começar fazendo a ligação do fio negativo. Eu vou puxar aqui do GND da minha placa para a linha de cima, lá onde eu mostrei que a ligação horizontal é em série. Opa, deixa eu só... Vou mudar a cor desse fio aqui para preto. Deixa eu só dar uma organizada no fio para ficar bonito. Beleza.
Agora sim. E já vou fazer a conexão aqui da porta digital 6 com a porta, com a entradinha 3 da protoboard. Vou mudar para vermelho para combinar com a lâmpada que eu estou usando. E vou ajeitar esse fiozinho aqui também para ficar bonitinho. E agora tudo que eu preciso fazer é conectar a minha lâmpada aqui onde é o meu negativo agora. Vou mudar aqui. Vou mudar para a corzinha cinza, melhor que o preto, só para ficar bem parecido com uma extensãozinha da perna. E vou conectar aqui no 3 que é onde está conectada a porta digital 6 aqui da minha placa. Mas como eu disse para vocês, a passagem da corrente dessa parte de baixo de A até E não tem continuidade para a parte de cima, que é de F até J. Para fazer essa ponte entre essa parte de cima e a parte de baixo, eu vou usar justamente o meu resistor, que vai também dar uma atenuada na corrente que vai chegar ali na minha lâmpada. A lâmpada de LED vermelha precisa de uma tensão de 1.8 volts para funcionar. E a gente vai utilizar aqui um resistor de 220 ohms. Tá? Beleza. E agora, para fazer funcionar, a gente precisa ligar a nossa placa Arduino, mas para isso tudo funcionar precisa também de programação. A gente precisa programar utilizando a linguagem C o que a gente quer que os controladores da nossa placa façam. Não é o foco desse vídeo agora, então eu vou colocar o código pronto, colocar o circuito para funcionar, mas no futuro próximo a gente volta com mais detalhes aqui na programação da nossa placa. A programação é bem simples, você dá um setup para a placa, ou seja, um conjunto de comandos que ela vai executar assim que ligar, e um outro conjunto que é o loop para ela executar ao longo do seu funcionamento. Eu já deixei a programação aqui pronta, vamos só ver a placa funcionando. Estão vendo? Ele conecta, ele conectou aqui a placa, ela passa a funcionar. Opa, chegar mais perto, porque quase não dá para ver ali. Ela passa a funcionar como sendo a nossa fonte, da onde vem a tensão responsável por fazer o circuito funcionar. E esse circuito, a corrente desse circuito vem de um sinal da porta 6, que vai passar pelo resistor de 200 ohms, chegar à lâmpada, fazer ela acender e vai ser descarregada ali no terra, no ground da nossa placa Arduino. Essa é apenas uma aplicação, uma utilização muito simples desse recurso. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma utilização um pouquinho mais complexa, que vai ficar desafio aí para você tentar reproduzir. Que é um modelo de um semáforozinho bem simples, ó, que cada LED fica aceso por um período de tempo, apaga, acende o próximo, apaga e acende o próximo. Ou seja, é o que a gente viu na aula, mas agora com 3 LEDs de cores diferentes e o controle do tempo em cada um fica aceso. É um bom desafio para você praticar essas conexões iniciais, esses conceitos iniciais com o Arduino. E além disso, fica também aí como tarefa você calcular a corrente que passa por dentro da lâmpada. Você tem aí, você sabe de quanto é o resistor que a gente está utilizando, que é um resistor de 200 ohms.
220 ohms, desculpe. E qual é a tensão necessária para fazer a lâmpada acender, que é 1,8 volts. De quantos ampères é a corrente que passa por essa lâmpada no momento que ela acende, hein? Consegue fazer a conta? Faz aí, manda para mim, pode compartilhar comigo a solução do seu desafio aí de semáforo também. Na descrição do vídeo vai estar o link para essa solução aqui, caso você queira estudar. Não vale colar, é só uma referência. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até mais.